O Salmo 127, escrito pelo homem mais sábio do mundo, tem uma importante ilustração do casamento. Segundo Salomão, os pais e filhos são como o arco e flecha. A força e a direção com as quais os filhos são lançados na vida depende do arco que as lançou. Esta é uma lei da vida. Se você fosse o diabo e soubesse disso, o que faria? Cortaria o cordão do arco? É exatamente isso que o diabo está fazendo. Se ele pode quebrar essa lei do casamento e da família, se esta lei é a forma como Deus povoa a terra com pessoas boas, se essa é a maneira como Deus trabalha no mundo, então se você fosse o inimigo, cortaria o cordão desse arco. É exatamente isso que ele está fazendo. Mas foi por isso que Jesus bateu o pé e em Mateus 19 fez do casamento uma relação de laços permanentes. Por isso, quando se trata de casamento ou de qualquer outro assunto, não devemos perguntar, o que tem aí para mim? Você deve perguntar, o que tem aí para Deus? O que tem aí para Deus? No treinamento para a preparação de estudos bíblicos, treinamos nossa equipe para que ela esteja apta para 3 coisas: observar, interpretar e aplicar. Observação, interpretação e aplicação. Talvez você já tenha ouvido isso. O observar pergunta, o que o texto está falando? A interpretação pergunta, o que significa? E a aplicação pergunta, o que significa para mim? Esta é uma forma maravilhosa de estudar a Bíblia. Mas há mais uma pergunta que deveríamos acrescentar sempre. O que significa para Deus? Esta pergunta é muito importante quando o estudo bíblico é sobre casamento e família nas Escrituras. O que ela diz? O que isso significa? O que significa para mim? E o que significa para Deus? No caso de casamento, podemos ainda acrescentar a pergunta, o que isso significa para os filhos? A lei da vida feita por Deus, a qual chamamos de lei do casamento e da família, é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram no mundo. Ela criou o lar, uma instituição que automaticamente dá aos filhos 20 anos de criação antes de serem lançados no mundo para enfrentarem a vida. Isto é lindo. Os filhos precisam disto. Alguns chegam aos 40 anos e ainda não estão prontos. Em média, os filhos precisam de 20 anos para crescerem e estarem preparados para enfrentar a vida. A vida é incrível e às vezes complicada. Mas quando você quebra o cordão desse arco, rouba esse direito dos filhos. Este é um dos maiores problemas que os filhos enfrentam hoje. Um conselheiro de 78 anos que passou a vida aconselhando adolescentes disse que o que ele mais vê hoje são jovens que perguntam-lhe o que podem fazer para que seus pais não se separem. O que eu tenho que fazer para que eles não se separem? Não é triste o que está acontecendo? É por isso que Jesus disse que o casamento tem que ser uma relação de laços permanentes. Seus filhos estão seguros se o seu casamento está seguro. Acho que intuitivamente eles já sabem disso. Se você quiser ver um olhar aterrorizado, observe seus filhos quando você está no meio de uma briga com sua mulher. Observe o olhar deles, suas expressões. Eles sabem. Eu só fico seguro se o casamento está seguro. Por outro lado, se você quiser ver alegria, beije sua esposa na frente dos seus filhos. Eles podem até brincar com você, caçoar, mas tenho certeza que vão gostar de ver isto, porque eles sabem que quando seus pais se beijam, é porque as coisas estão bem. E esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, ó. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem um material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link, vejo você lá.